O Supremo Tribunal Federal estava tendo sessão, estava ocorrendo sessão lá, eles iam julgar o recurso de Fernando Collor de Mello, enfim, estava tendo o plenário do Supremo Tribunal Federal. E houve algumas explosões em frente ao Supremo Tribunal Federal. E já foi confirmado pela polícia que houve uma morte. Pelo que até agora estão dizendo, parece que a explosão ocorreu também em um veículo. Não se sabe ainda se o veículo explodiu por algum problema ou se havia algum artefato de bomba. Pelo que tudo indica, pode ser que alguém estivesse com algum explosivo, alguma situação, se dirigindo para o Supremo Tribunal Federal. Eu quero colocar, eu tenho a cena da explosão. Olha aqui. Olha a explosão. Uma explosão, duas explosão e dá dele. E foi confirmada a morte de um homem. Um homem foi morto nessa situação aqui. As notícias que nos chegam são gravíssimas. Aqui, ó, urgente. Pastor Henrique Vieira, que está lá na Câmara de Deputados Federais. Urgente. 4 explosões ocorreram em frente ao Supremo Tribunal Federal em Brasília. Bombeiros e equipes especializadas já estão no local. E a área foi isolada. Infelizmente, uma pessoa perdeu a vida. Esperamos que as autoridades assegurem a segurança de todos e realizem uma investigação rápida e rigorosa. Toda a nossa solidariedade à família e amigos da vítima. Uma triste notícia. A esplanada dos ministérios está fechada. Os comentários aqui. É isso que dá, deixar a extrema-direita se criar. O Diego comentou aqui, ó. Sem anistia para terroristas. Cidadão de bem com toda certeza. A extrema-direita é completamente surtada. Mas é uma vítima ou um terrorista suicida? É isso que a polícia vai investigar para saber. Até onde está sendo divulgado, foram 2 explosões, uma que resultou em um óbito e outra com explosão de um veículo. O deputado Henrique Vieira estava lá próximo, né? Acredito que eles tenham ouvido as explosões. Enquanto não prenderem Bolsonaro, esse terror vai continuar acontecendo. Gravíssimo. Bolsonaro mata. Não podemos esperar. Que Deus console o coração dessas pessoas que se machucaram e os familiares da vítima desse crime. Meu querido, é o seguinte, nós sabemos que os extremistas de extrema direita trabalham com ódio e violência e que o Supremo Tribunal Federal hoje é o principal órgão atacado, é a principal entidade atacada pela extrema direita, inclusive por deputados e senadores. Tem deputado e tem senador que toda sessão sobe à tribuna para atacar o Supremo Tribunal Federal, dentre os quais eu cito, faço questão de citar o nome aqui, um dos principais, que inclusive falou que tem prova contra Alexandre de Moraes e que Alexandre de Moraes vai ser preso, foi exatamente o senador Marcos Duval. Marcos Duval é um dos principais senadores que incita as pessoas contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, contra especialmente o ministro Alexandre de Moraes. E eu não vou ficar aqui passando pano, não. Não vou passar pano. O senador Marcos Duval está incitando a população brasileira contra o Supremo Tribunal Federal todo dia. Todo dia que tem sessão, ele pega a tribuna e incita a população brasileira contra o Supremo Tribunal Federal. Todo dia, depois que Donald Tranqueira ganhou as eleições, todo dia ele está fazendo live para atacar o Supremo Tribunal Federal, o senador Marcos Duval. Mas não é só ele, não. O senador Eduardo Girão, todo dia que tem sessão, ele está pegando a tribuna do Senado Federal para atacar o Supremo Tribunal Federal e para incitar as pessoas contra o Supremo Tribunal Federal. E agora, presta atenção no que eu vou falar aqui para vocês. E agora, eles não estão atacando, no caso do senador Eduardo Girão, ele não está atacando só o ministro Alexandre de Moraes, não. Ele se virou agora também contra o ministro Flávio Dino, porque ele suspendeu o pagamento das emendas secretas. Então a verdade tem que ser dita. Esses ataques de deputados e senadores contra os ministros do Supremo Tribunal Federal pode ter gerado esse ataque aqui à bomba ao Supremo Tribunal Federal. E nós não podemos passar pano, porque isso é crime, incitação ao crime. Estão incitando as pessoas que já têm a mente fraca a atacar um poder, que é o Supremo Tribunal Federal.
E eu pergunto agora para Paulo Gonet, até quando, Paulo Gonet? Vossa Excelência vai passar pano. Sabe por que eu digo isso? Porque tem pastor também, Silas Malafaia, agora que ele deu uma parada. Mas o pastor Silas Malafaia também é outro. E isso que eu estou falando aqui eu posso provar. Porque tem vídeos deles, nas redes sociais deles. O Silas Malafaia também é outro, que estava postando vídeo quase todos os dias, incitando as pessoas a cometerem crimes contra o Supremo Tribunal Federal, notadamente contra o ministro Alexandre de Moraes. E agora eu vou repetir a pergunta de novo. Até quando o Procurador-Geral da República vai passar pano para isso? O deputado federal Gustavo Gaia é outro. E sabe quem que denunciou o deputado federal Gustavo Gaia? André, foi o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet? Não. Deveria ter sido. Mas não foi. Foi o senador Vanderlan Cardoso, que é de direita. O senador Vanderlan Cardoso, de direita, foi atacado por Gustavo Gaia. Aí o senador fez o quê? Criou um dossiê desse tamanho contra o deputado federal Gustavo Gaia, de atos antidemocráticos, de ataque à Suprema Corte, de ataque a Alexandre de Moraes, e entrou com a queixa-crime lá no Supremo Tribunal Federal contra o deputado federal Gustavo Gaia. Contra o deputado federal Gustavo Gaia. Quem tinha que ter feito isso? De ofício. Não precisa ser provocado, Paulo Gonet. Vossa Excelência não precisa ser provocada para fazer aquilo que tem que ser feito e requerer a responsabilidade de deputados, senadores e líderes religiosos que estão se levantando contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, contra o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque é o Supremo que está barrando a extrema-direita no país. E Paulo Gonet, nesses casos, vou repetir, não precisa ser provocado. Ele tem que agir de ofício. E ele não está fazendo isso. E isso que aconteceu hoje, eu não estou afirmando, mas isso que aconteceu hoje pode ser o início e um resultado dessa omissão do Procurador-Geral da República e não requerer a responsabilização de todos aqueles que estão incitando o povo contra o Supremo Tribunal Federal.